Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga en el nombre de Jesús. Me gustaría hoy hablarles acerca de la confiança em Deus, que é a clave para que podamos vencer as lutas desta vida. Todos temos fé. A fé é um dom de Deus. Pero muitos, desafortunadamente, usam a fé de maneira equivocada, em deuses equivocados, em personas, em religiões, em muitas coisas, quando a fé ela tem que estar posta unicamente em Deus. Deus Padre, Hijo e Espírito Santo. Pero não basta tampouco a persona ter fé em Deus se ela não mantém sua confiança em Deus. Porque há pessoas que têm fé quando todo está bem, quando todo está favorável, quando não há lutas, não há problemas, pero quando vêm os problemas da vida, quando uno passa por uma aflição, por um momento difícil, quando o mal se levanta em contra de uno, porque mientras estemos neste mundo, ponga atenção nisso, vamos a enfrentar lutas, vamos a enfrentar problemas. Sempre vai ter aquele dia malo, aquele dia mais complicado, mais difícil, e são em los momentos difíceis da vida que mais necessitamos usar a fé, mais necessitamos poner a fé em ação e confiar em Deus, confiar que superaremos, venceremos aqueles problemas, porque nós outros observamos que há muitas pessoas que quando passam por problemas, a persona ela se rebela em contra de Deus. A persona desiste da batalha, desiste da fé, ela se aparta de Deus. E se nós outros nos apartamos de Deus, nós outros salimos do abrigo de Deus. E nunca podemos sair do abrigo de Deus, porque estando no abrigo de Deus, enfrentamos lutas. Imagine se nós estamos no abrigo de Deus. A diferença é que quando estamos no abrigo de Deus, quando estamos em sua presença, quando estamos em la fé, aunque venham lutas, aunque soframos persecuções, injustiças, problemas, em todas as lutas, Deus nos dá a vitória. Foi assim com Davi, o rei Davi, este jovem, não, que foi um jovem segundo o coração de Deus. Davi era um jovem de fé, um jovem que cuidava de sua vida espiritual. Ele priorizava sua vida espiritual. Era um jovem pobre, humilde, pastor de ovelhas, que não era uma profissão muito qualificada em la época, pero Deus viu a sinceridade de seu coração, Deus viu sua fé e Deus lhe escolheu. Davi foi ungido por el profeta Samuel para que fora rei em Israel. O profeta Samuel derramou el aceite sobre a cabeça de Davi. E quando ele recebeu a unção com o aceite, e naquele momento, o Espírito Santo tomou possessão de Davi. Ele foi lleno do Espírito Santo. Pero isso não significa que não haja enfrentado lutas. Isso não significa que todo haja sido fácil para ele. Mire que Davi foi ungido por el profeta,
David foi lleno do Espírito Santo, ele tinha o Espírito de Deus, pero ele sofreu lutas, persecuções, inimigos se levantaram em sua contra, pero Deus lhe deu a vitória, porque ele estava fortalecido em Deus, fortalecido em sua palavra, em suas promessas. E aqui encontramos no Salmo 27 uma declaração muito importante de David, quando disse: "El Senhor és mi luz e mi salvação. De quem temerei? El Senhor és a fortaleza de mi vida. De quem he de atemorizar-me?" Amiga minha, amigo meu, ponga atenção nisso. Mire você aqui a importância de uno apegar-se a Deus, uno entregar-se a Deus, uno manter-se firme em sua fé. David, isso deu ao Senhor sua luz e sua salvação, a fortaleza de sua vida, porque ele reconhecia suas debilidades. David era um homem comum e corrente como nós outros. Ele tinha suas debilidades também. Pero que isso ele? Ele não deu lugar às suas debilidades, não deu lugar a dúvidas, ao medo, à inseguridade. Não, ele se fortaleceu em Deus, se fortaleceu em sua palavra, em suas promessas, e não desistiu da batalha, aunque Saul lo perseguiu, aunque Saul puso el exército para persegui-lo, David nunca se desanimou. Ele nunca desistiu, nunca retrocedeu em sua fé. Nunca, jamais. Nunca perdeu sua confiança em Deus. E aqui ele disse: "Quando se juntaram contra mim os malignos, mis angustiadores e mis inimigos para comer mis carnes, eles tropeçaram e cayeram." Que maravilha! Por quê? Porque os inimigos que se levantaram em contra de David tropeçaram e cayeram. Porque David não estava apoiado em sua própria força, em sua própria capacidade. Não estava apoiado em armas de guerra. Ele estava apoiado em Deus. Ele isso deu ao Senhor a fortaleza de sua vida. Por isso, Deus foi com ele. Deus lhe deu a vitória sobre todos os problemas. Porque se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Quem poderá destruir-nos? Quem poderá prevalecer se nós outros estamos no abrigo de Deus? E David segue dizendo: "Aunque um exército acampe contra mim, não temerá mi coração. Aunque contra mim se levante guerra, eu estarei confiado." Ele sabia que depois da tempestade vendria a bonança. Ele sabia que todo isso era uma trampa do mal. David, não se olvide que havia recebido o Espírito Santo. Ele tinha a mente de Cristo. Não? Ele não sabia, mas ele tinha a mente de Cristo, porque tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E ele teve discernimento para compreender que todo era uma trampa do mal para que ele desistira, para que ele retrocedera em la fé, para que ele abandonara os caminhos de Deus. E é o que suele suceder com muita gente, porque o diabo põe travas, põe trampas, ele causa problemas para que a pessoa se desanime, para que a pessoa abandone a casa de Deus. Pero aqui, neste salmo, David dijo assim: "Uma coisa he demandado ao Senhor,
esta buscaré, que estejou em la casa del Senhor todos os dias de mi vida, para contemplar la hermosura del Senhor e para inquirir em su templo, porque Ele me esconderá em su tabernáculo en el dia del mal, me ocultará em lo reservado de su morada. Sobre uma roca me pondrá em alto. Verifique você que compreensão, que visão espiritual. Ele sabia que era importante estar em la casa de Deus, em la presença de Deus. Uma coisa é demandada ao Senhor, e esta buscarei, que estejou em la casa de Deus todos os dias de minha vida. Ele determinou estar em la casa de Deus, em la presença de Deus, todos os dias de sua vida. Em nenhum momento, delante de las lutas, de los problemas, ele desistiu, ele volvió la espalda para Deus, porque ele sabia que en el dia del mal, en el dia de la adversidade, el Senhor lhe esconderia em su tabernáculo. El Senhor lo ocultaria em lo reservado de sua morada e pondria seus pés sobre roca. Deus levantaria sua cabeça sobre todos os inimigos que se levantaram. E assim sucedeu, porque ele tuvo lutas, ele tuvo persecuções, ele tuvo muitos problemas, pero em todas as batalhas ele foi um vencedor. E o próprio Davi disse, uma coisa é demandado e esta buscarei. Ele foi um homem espiritual de fé, que compreendia a palavra de Deus, que estejou em la casa del Senhor todos os dias de minha vida. Não significa literalmente todos os dias, não? De lunes a domingo, não. Todos os dias é toda a vida, todo o tempo. Nunca me vou apartar da casa de Deus, porque ele sabia que era fundamental para que estivesse alimentado, fortalecido espiritualmente. E Davi termina aqui seu salmo dizendo: "Hubiera eu desmajado, se não cregesse que verê a bondade do Senhor." Que maravilha, não? E ele disse: "Aguarda ao Senhor, esfuerza-te, aliente-se tu coração, se espera ao Senhor." Amiga minha, amigo meu, siga este conselho deste herói de la fé, deste homem segundo o coração de Deus. Este homem que tinha a mente de Deus, a mente de Cristo, tinha o Espírito Santo em sua vida. Ele disse: aguarda, aguarda, espera por el Senhor, esfuerza-te, aliente-se tu coração, se espera en el Senhor, porque Deus lhe dará a vitória. Deus não lhe vai a desamparar jamais. Em todas as lutas, você obtendrá a vitória. O Espírito Santo hará de você um vencedor. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também sejam fortalecidos em la palavra de Deus. Você que me acompanha por Facebook, YouTube, dê um me gusta aí para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E amanhã regressaremos com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.